Postos esses assuntos, vamos começar então pelo texto do projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade. Eu falei que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha tido aí alguns escrúpulos com relação à proposta, né, que em votação simbólica passou fácil até por causa do momento que estamos vivendo. O Congresso Nacional vive alegando para não votar medidas mais duras, principalmente na área de segurança pública, que não se pode atender ao clamor público. Agora, quando interessa, essas coisas correm rápidas, céleres. Mas vamos ouvir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para os nossos comentários. Cláudio. E aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também. Será que dentes de 150 mil reais podem ser enquadrados nisso também? Eu duvido, Cláudio. Esse projeto é uma clara reação de investigados, né? É uma clara tentativa de intimidar investigadores. Sem dúvida nenhuma, é só você ver pela autoria que você mesmo destacou há pouco, Zé Paulo, entre os autores do projeto está Renan Calheiros, que ainda tem 13 acusações, inquéritos, processos por corrupção pela frente. Então a aprovação desse projeto, e sobretudo num momento como esse, né, tanto quanto até o vazamento criminoso aí das conversas dos procuradores, tudo isso é uma demonstração de como ainda é sólida aquela chamada comunidade da corrupção no Brasil, né? Como eles são poderosos, como eles são capazes de manipular coisas, são capazes inclusive de arrancar decisões como essa do Congresso Nacional. Olha, eu concordo que há uma boa dose de subjetividade naquilo que foi aprovado ontem. Afinal de contas, quem é que vai estabelecer, deixar claro se uma prova era suficiente para iniciar uma investigação contra A ou contra B? Porque uma investigação não é Pedro, Thaís, Cláudio, Zé Paulo, ouvintes e internautas, ela pode não dar em nada, né? Você pode abrir uma investigação, entender que há um indício suficiente para investigar alguém e ao final daquela investigação concluir que aquele determinado investigado é inocente. Quem é que vai estabelecer e vai dizer pra gente se essa investigação partiu, se a premissa dessa investigação ela tinha um viés, né, de desgastar alguém politicamente, por exemplo, durante uma campanha eleitoral, ou se efetivamente havia um indício suficiente para inaugurar um inquérito e ao final o inquérito não deu em nada, como poderia ter dado em algum crime. Eu acho essa questão da subjetividade a mais grave daquilo que foi aprovado ontem. Agora, também entendo, por outro lado, que é evidente que o flanco aberto pela divulgação dessas conversas foi fundamental para o avanço desse projeto que já tinha vindo do Senado e foi adaptado agora pela Câmara para todas as autoridades e não só para Ministério Público ou Poder Judiciário, mas acho que tem algumas questões que podem ser levadas em consideração. Por exemplo, quem punia alguém que decreta a prisão preventiva de alguém sem elemento para isso? Quer dizer, hoje alguém pode ser preso preventivamente sem que haja aliás, está na pauta do Supremo Tribunal Federal de hoje, não é quinta-feira. O Conselho Nacional de Justiça poderia fazer isso, está aí para isso. Está aí para isso, mas funciona. A pergunta é, funciona ou é muito mais... Essa lei vai passar a fazer? Assim como... Não sei, mas agora há um elemento a mais para, no mínimo, tentar forçar que o próprio órgão, que a própria instituição olhe para os seus erros, porque até agora não olhou. O Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos notícia de punições anunciadas ou concretizadas, levadas adiante pelo Conselho Nacional do Ministério Público ou pelo Conselho Nacional de Justiça. Vou pegar um exemplo prosaico aqui para não entrar na discussão da Lava Jato, que desperta paixões, não é? Vamos pegar o caso, repito, um exemplo simples da interrupção das obras de recuperação do Vale do Anhangabaú aqui. Parou por uma semana, prejuízo, 300 mil reais para a cidade de São Paulo. Parou porque o Ministério Público foi adiante com uma demanda apresentada por uma ONG aqui de São Paulo, dizendo que a prefeitura não tinha ouvido a população e não tinha feito as audiências públicas. Além disso, não tinha autorização dos órgãos que cuidam de patrimônio histórico da cidade. Então a obra parou. 300 mil reais de prejuízo só pela obra parada, sem contar comerciante que não pôde vender, escritório que não pôde abrir e tudo mais. Aí vem o presidente do TJ e diz, não, a liminar concedida por um juiz
aqui em São Paulo, não valeu. Porque depois a prefeitura provou que tinha ouvido os órgãos de patrimônio histórico e que tinha feito as audiências públicas. E fica por isso mesmo? E é isso mesmo? Assim, tudo bem, a gente não tem ninguém, coloca não tem esses moderação. R$300 mil no bolso e bola para frente, né? Eu não estou dizendo que tem de prender o promotor que pediu e nem de prender o juiz que deu a primeira liminar. Agora, alguém tem de ser responsabilizado por mas isso. Esse é um debate... Assim como a gente cobra do prefeito, não do Bruno Covas, agora de qualquer outro, se descobrir que ele roubou R$300 mil da obra, cai o mundo na cabeça dele. Agora a gente parou uma obra que não devia ter parado, e aí? É isso aí? Isso é uma coisa que em inglês tem um termo que funciona bastante, que é a tal da accountability, né? Que é a responsabilização. Aqui no Brasil esse conceito é pouquíssimo aplicado, porque isso vale para esse tipo de caso que você colocou aqui, do promotor da obra, isso vale para autuações da Receita Federal, né? Em que há uma autuação e depois aquela autuação que vai para um processo judicial, ela morre, né? A Receita perde. E o custo do processo inteiro não é do auditor da Receita, não é pelo responsável, né? A mesma coisa vale para a promotoria. Então, eu acho que esse tipo de coisa que acaba ensejando a esses projetos que acabaram, que foi aprovado ontem na Câmara. A questão é a medida. Pelo projeto, a questão é a medida. Será considerado abuso de autoridade, Thaís, obter provas por meios ilícitos, executar mandado de busca e apreensão já é crime. Qual é o outro? Em imóvel, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva. Subjetivo demais. Subjetivo demais, mas vamos voltar ao caso da prisão do ex-presidente Temer, por exemplo. A gente discutiu aqui. Precisava daquilo? Claro que não. Então, claro que não. E passa por isso mesmo. E fica por isso mesmo. Não, o problema da prisão do Temer é o seguinte, não tinha fundamento para você decretar a prisão. Então temos uma ilegalidade aí. Por aí, E eu vou além, a prisão do Moreira Franco, lembram-se como é que foi? No meio do trânsito. E fica por isso mesmo. Agora a legislação tem que explicar isso aí, Rafael. Você mostrar a casa de um acusado é um abuso de autoridade? Então, você pegar... entrar na casa, filmar dentro da casa, tem que explicar o que é o abuso. Então, é isso que eu estou dizendo. A subjetividade é um problema. Agora, que há questões objetivas a serem resolvidas e que eu acho que essa questão não pode ficar simplesmente concentrada nesse fla-flu do é contra a Lava Jato ou a favor da Lava Jato. Eu acho um desperdício de um debate que desvio, é importante. É um desvio. Por exemplo, conduzir coercitivamente alguém para prestar depoimento, sendo que esse alguém não foi nunca convocado para prestar depoimento, ele nem sabe que ele está sendo investigado. E aí entra a condução coercitiva do ex-presidente Lula, né? É a minha, por exemplo. Ou de qualquer outro cidadão. É que a gente fala do Lula, aí começa de novo. Vai o Lula contra o Bolsonaro, é a favor da corrupção, não é. Ele não tinha sido intimado antes da condução coercitiva. Aquilo foi um erro. Na época nós concordamos aqui no programa. Eu estou falando aqui do meu caso. Se eu amanhã estiver sendo investigado por qualquer coisa, não estou sabendo, não fui notificado de nada, não me recusei a prestar depoimento, entra uma viatura da Polícia Federal aqui e me leva à força, é assim mesmo que funciona? Agora, das algemas eu acho que há razão, sim. Né? E mas mais uma vez, a gente fulaniza aí os casos. O caso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, bandido que ele seja. Mas ele foi conduzido mas com algema. Por isso, Pedro? Não, então vamos cobrar que se cumpra a lei. Disso? Não precisa fazer um carnaval tremendo. Ele foi levado com algemas, inclusive nos pés. Eu queria que vocês me mostrassem aqui, além da condução coercitiva, que tem decisão, não tem lei, eu queria que vocês me mostrassem aqui algum ponto que não está na lei até hoje. Tem uma lei de 1965 que trata do abuso de autoridade. Vamos cobrar o cumprimento dessa lei. Eu estou de acordo com vocês aqui que há excessos da justiça, eu não estou defendendo Operação Lava Jato aqui com a camisa da Lava Jato, nada disso. Eu estou dizendo que é preciso cumprir a lei. O que o Congresso Nacional fez ontem, o que a Câmara fez ontem, foi dar celeridade a toque de caixa num projeto justamente para fazer política, né? Porque tudo que está ali ou é subjetivo ou já está na lei. Vamos cobrar o Conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, para que eles sim cobrem, para que eles sim punam aqueles que cometerem excesso. Aquele tipo de lei que não pegou. Se não pegou aqui já existe, por que vai pegar a nova? Essa é a pergunta. Mas assim, é o momento, né? Eles apresentaram o projeto como uma reação. O Renan Calheiros, depois do seu a 10ª acusação de corrupção, etc. Começou a ficar assim, se incomodado com aquilo e é uma clara maneira de tentativa de intimidar mesmo. Vai lá e apresenta o projeto.
E aí junta um monte de gente investigada, ou que teme investigação, ou que não quer passar por vexames semelhantes àqueles de outros políticos, né? De ser exposto sendo preso, algemado, metido em camburão, etc. e tal. Eles então tomam essa decisão política de fazer um projeto que repete crimes que já estão consagrados na lei. Mas a iniciativa é meramente política, né? É um aviso, uma advertência às autoridades que os investigam, às autoridades que prendem ou que solicitam prisão e coisas do gênero, né? Enfim, todos esses procedimentos que envolvem investigação é para avisar, olha aqui, ó, há leis que pode, essa lei aqui, nós vamos aqui consolidar tudo num texto só, que é para punir se vocês fizerem alguma coisa que a gente não goste e tal. A intenção não é a melhor possível, a intenção é a pior possível, é a de intimidar, ainda que a gente considere que tudo isso aí, todas essas preocupações, inclusive repetidas agora pelo Rafael, são todas de todos nós, né? Quem é que nos preocupa com isso? Todos nos preocupamos com abuso de autoridade num país onde essa prática é corrente, né? Isso em tese, né, Cláudio? Está valendo para todas as autoridades. Então, é claro que a discussão fica muito concentrada na Lava Jato, é inevitável que seja assim pelas razões que o Cláudio lembrou agora, mas, por exemplo, aquele policial ou aqueles carcereiros que gravaram um vídeo do rapaz tentando fugir da cadeia com a máscara, vestido de mulher. Depois, o rapaz, o preso, supostamente se suicidou na cadeia. Tudo leva a crer que se suicidou mesmo, tem uma investigação, mas enfim. Aquilo é abuso de autoridade, é ou não é? O correto é fazer o quê? Olha, peguei o sujeito tentando fugir, tiro a máscara, se quiser mostrar a máscara, depois mostra a máscara. Claro. Agora não vou escrachar o cara. Lacração, vai, né? Pra solitária, vai pagar pelo que fez. Isso é lacração. Tá bom, então vamos tirar aqui da Lava Jato há um caso exemplar, o caso da Daslu. Vocês se lembram? Outro dos caso agentes policiais invadindo a empresa com metralhadoras? Lembram-se disso? Sim. Pois é, a dona, né? A Tranquese morreu de câncer, né? Morreu de câncer pelo desgosto todo, por toda a humilhação que ela sofreu. A empresa quebrou, os empregos acabaram e os impostos, né? Mesmo com sonegação e tudo, deixaram de ser pagos. 300 agentes, se calculou na época, tinham invadido a Daslu como se fosse uma organização criminosa, né? Como se fosse um bunker, né? Um bunker do narcotráfico. Como se fosse um bunker criminoso. Não era apenas uma empresa que tinha que acertar suas contas com o fisco. Agora, Zé Paulo, você sabe o que me preocupa? Esse movimento todo que a gente está vendo, nós estamos falando aqui dessa lei de abuso do poder, mas a gente está assistindo a um movimento político incentivado por questões pontuais, em que a gente tem que discutir se o sistema funciona ou não, na Receita Federal, no COAF. O que é esse esvaziamento do COAF que não uma ação política, né? Ontem teve um evento aqui em São Paulo para discutir a questão do Open Bank, do futuro do sistema financeiro no Brasil, da concentração bancária, e tinha muitos representantes de várias instituições financeiras lá, e eu fui conversar com vários para entender como é que eles estavam vendo, especialmente essa questão do COAF, também essa questão da Receita Federal, por que tanta crítica com relação à mudança do sistema da Receita Federal, porque tudo isso significa o seguinte, significa você esvaziar o instrumento da instituição que coíbe a lavagem de dinheiro, que coíbe a sonegação fiscal. Thaís, não há esvaziamento não, pelo contrário, continua tudo como sempre esteve. O que se discutiu foi onde o COAF ficaria, se no Ministério ou no outro. O COAF está totalmente esvaziado. Não está. Pelo contrário, está atuando como sempre atuou. Eu conheço bem as pessoas e o trabalho que eles fazem. Não tem nenhum esvaziamento. É preciso lembrar que o COAF faz parte do governo, onde a discussão que se travou é se era o caso de permanecer no Ministério da Economia ou ir para o Ministério da Justiça, e agora se decide colocá-la no Banco Central. Está debaixo de uma coisa só chamada governo. Esvaziamento não houve. Só interrompê-lo, que o presidente Bolsonaro está falando agora naquela coletiva lá do Palácio do Planalto, né? E a gente vai transmitir com o som do Band News TV, o canal 24 Horas de Notícias do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já a gente retoma os nossos comentários.